Boa noite a todos. Você pode tomar o seu lugar. Boa noite àqueles que estão nos assistindo também de casa. Hoje eu quero trazer uma palavra de esclarecimento e que eu acredito que vai trazer muito crescimento para todos nós. O que de fato é a bênção de Deus? O que de fato é a bênção? É sobre isso que eu quero conversar, pensar com vocês, você que está aqui, você que está em casa, essa noite. Porque muitas vezes a gente acha que bênção é monetização, ou coisas materiais. A gente pensa que bênção é um endinheiramento. E a bênção, se a gente olhar para a palavra de Deus, ela não está vinculada a nada disso. Eu escrevi algo aqui, quero trazer para vocês. Bênção é uma expressão proferida que tem um efeito espiritual e pode se materializar. Quer dizer, não é que vai, ela pode se materializar. E a gente vai ver de que forma. Então, bênção é uma expressão proferida por Deus ou por uma pessoa de Deus. E essa expressão, ela tem um efeito espiritual. E é esse efeito espiritual que pode se materializar na nossa vida. Então, a bênção, ela não é um resultado. A bênção, ela é uma declaração que que causa um efeito sobre a nossa vida. Mas ela, em si, ela não é uma materialização. Se você olhar na internet, no dicionário da internet, você vai ver que é uma graça de Deus sobre a nossa vida. E é sempre sobre aquilo ou sob aquilo que nós fazemos. Então, Deus, Ele não me dá uma bênção, Ele abençoa de acordo com o caminho que eu escolho, a decisão que eu estou seguindo, a direção a qual eu estou conduzindo a minha vida. Eu já falei há muitos anos atrás, aqui, para essa igreja, que a bênção, ela é um caminho. E quando eu estou neste caminho, ela acaba alcançando a minha vida. Então, bênção é projetar, quando eu abençoo, tá? Eu projeto Deus e seus propósitos na vida de outras pessoas. Observe bem, abençoar é projetar Deus e os seus propósitos na vida das pessoas. E não projetar os desejos das pessoas. Muitas pessoas querem que nós venhamos a abençoar a vontade delas. Isso não é bênção ligado ao propósito de Deus. Abençoar é projetar Deus na vida das pessoas para o cumprimento dos seus propósitos. E não para a pessoa viver as suas vontades. Isso não tem nada a ver com bênção de Deus. Eu posso, talvez, interceder para que alguma coisa dê certo na sua vida. Eu posso fazer isso. Aliás, todo cristão pode fazer isso, interceder. Agora, nós não podemos abençoar, que significa projetar Deus na vida das pessoas, e os propósitos de Deus na vida das pessoas, achando que isso vai fazer com que ela realize os seus sonhos, porque isso pode causar, inclusive, muitas frustrações. Alguém pode ainda dizer assim, mas o fulano não me abençoou, o pastor não me abençoou, a pastora não me abençoou, por que não deu certo? Porque a bênção, ela é uma expressão proferida, que tem um efeito espiritual, e pode se materializar. Mas ela só vai se materializar se eu estiver vivendo dentro da vontade de Deus. Senão ela não se materializa. O grande problema que nós vivemos hoje é que as pessoas querem a bênção como dinheiro. A bênção como solução dos seus problemas.
Tem muita gente que sabe fazer dinheiro. Dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Porque normalmente quem ganha põe fora. Dinheiro não se ganha, dinheiro se faz. Eu digo isso para o meu filho. Tu não ganha dinheiro, tu nunca vai ganhar dinheiro. Dinheiro tu precisa fazer. Agora, daí vamos lá, o princípio que eu quero trazer. Tem muita gente que sabe fazer dinheiro. Mas esse dinheiro não é bênção. Ou esse dinheiro não tem a bênção. Porque, gente, ganhar dinheiro sem ter um propósito, olha para mim aqui. Divino. Ganhar dinheiro sem ter um propósito divino, não vai te levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Alguém vai desperdiçar tudo isso que talvez você passe a vida juntando. Agora você pode ver a bênção de Deus sobre o dinheiro que você faz, desde que você tenha um propósito nisso. Eu tenho os meus acordos com Deus. Tenho alguns acordos que eu tenho com Deus. E eu não falo porque tem um ditado que eu acredito muito. Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. E a gente não deve compartilhar, ainda mais a público assim, mas propósitos que eu tenho com Deus, que eu digo, Deus, se eu conseguir chegar, está feito. Está feito. Eu tenho números, Deus, nesse número, e está feito. Meu negócio já está feito com Deus. E se não chegar, eu continuo vivendo os meus propósitos nessa terra. E se chegar, eu vou fazer isso vivendo meus propósitos, ou isso está dentro dos meus propósitos. Então, gente, ganhar dinheiro, ou melhor, fazer dinheiro, qual o sentido disso? Qual é o sentido disso? A bênção não é isso, gente. Porque tem gente que faz dinheiro e não é abençoado. Tem dinheiro, mas não é abençoado. Então, a bênção não está ligado aos meus luxos, aos meus prazeres. Bênção de Deus não é isso. E eu quero embasar essa palavra na vida de uma pessoa que lutou pela bênção, não por dinheiro. E o nome desse personagem, é Jacó. Jacó foi um homem que, de uma maneira errônea, buscou ou pegou a bênção que era do irmão dele. Porque o primogênito ficava com a bênção do pai. E Jacó era irmão gêmeo de Esaú. Porém, Esaú nasceu primeiro. Mas desde o ventre ele queria ter nascido antes, porque a Bíblia diz que ele nasceu com a mão grudada no pé de Esaú. Ele nasceu, puxaram Esaú, saiu Jacó junto. Aconteceu isso. E é interessante, por que eu trago esse exemplo para nós? Pelo coração de Jacó e pelo coração de Esaú. Olha o que diz Hebreus 12 e 16. Que não haja nenhum, isso aqui é Novo Testamento, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os direitos da herança como de filho mais velho. O que acontece, gente? O filho mais velho, ele substituía o pai. Se o pai morresse, ele era maior que a mãe. Ele se tornava o primogênito, o patriarca, o chefe da família. Ele ganhava uma herança dobrada. Além de ser o líder de toda a família, a herança dele era maior do que todas. E por que a Bíblia diz que a gente não deve ser imoral e nem profano? Só que é interessante que essa palavra é no Novo Testamento, não é no Velho. Porque as pessoas da igreja, esses hebreus eram uma igreja, e essa igreja estava sendo imoral,
e estava sendo profana. E o que é ser imoral, ou nesse caso, profano? É não valorizar a bênção de Deus. Não valorizar aquilo que Deus tem como herança para os seus filhos. A Bíblia diz que Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele já é o primogênito. Ninguém aqui diante de Deus é primogênito. Mas todos nós temos parte na herança de Deus. Jesus, ele é o nosso líder, ele é o nosso referencial. Mas todos nós temos herança. E quando a gente olha para a vida de Esaú, agora vai para Gênesis 25, 29, aqui olha o que acontece. Certa vez, Jacó preparava um ensopado, Jacó era meio cozinheiro. Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó, Jacó um bom negociante, respondeu Jacó: vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Eu quero esse direito. Agora olha bem isso aqui. Disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Deixa o texto aqui. Eu estou morrendo, de que me vale esse direito? Olha aqui para mim, gente, a gente tem que ler a Bíblia literalmente. Esaú estava morrendo? O que vocês acham? Ele não estava morrendo. Mas a vontade da carne dele era tanta, que ele desprezou um direito que ele tinha espiritual. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que ele foi imoral e profano. E ele diz que a igreja ali dos Hebreus também estava sendo imoral e profana, porque não estava valorizando as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. Esaú não estava morrendo, mas ele diz: ó, a carne, a nossa humanidade. Esaú tinha um olhar, presta atenção, somente terreno. Ele não olhava a força espiritual, o efeito espiritual de ser primogênito na vida dele. E daí ele disse: isso, eu estou morrendo, o que me serve esse direito? Pode passar. Jacó, porém, insistiu: tu jura? Primeiro jura. E ele fez o juramento e vendeu o direito de filho mais velho a Jacó. Então, a partir de agora, ele não tinha mais o direito àquilo. Mas por que ele vendeu, gente? Porque ele não valorizava aquilo. Por que as pessoas trocam Deus por qualquer coisa? Presta atenção aqui. Vou fazer uma pergunta agora que não é de mim. Eu só quero mostrar isso para vocês. Amém? Domingo agora, nós tivemos o culto de ceia. Muitos não vieram no culto de ceia, nem de manhã e nem à noite. Ceia não é eu que convoco, é uma ordenança. Só que vai mais além a ceia. A ceia é muito profunda, gente. O que Jesus falou a respeito de comer da carne e do sangue dele. Vamos lá, eu tenho que ir nesse texto, não está no contexto, mas vamos lá. Está no contexto, vamos lá, é João 6, pode colocar a partir do 47. Porque ele começa dizendo aqui no 47, ó, a visão espiritual, a mesma que Esaú não teve, que Jacó tinha. Eu asseguro a vocês que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mas ele vai mais. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, porque eles estavam olhando que nem Esaú, olhando terrenamente. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Ó, a visão de Esaú, terrena. Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, preste atenção, não terão vida em si mesmos, gente. Vocês não vão ter a vida de Deus, a vida de Jesus, se vocês não comer do corpo e do sangue de Cristo. Eu falei que domingo de noite eu ministrei a ceia, eu falei. É um pão e um vinho, se nós olhar que nem Esaú. Mas se nós olharmos como um cristão deve olhar a nível espiritual, é o corpo e o sangue de Cristo, é a vida de Jesus entrando em nós. Assim como o batismo é só um mergulho. Mas para quem crê e é batizado, é uma morte e ressurreição. Como que você olha para a bênção de Deus na sua vida? Como você, e assim eu digo, assim você olha para a ceia. Assim você olha para o batismo. Eu entendi com 16 anos o que era o batismo, e por isso eu pedi para ser batizado. E eu venho de origem católica. Já tinha sido batizado, mas naquela tradição. Quando eu entendi o que era o batismo, eu quis me batizar, porque eu entendi a nível espiritual que Deus estava me dando uma nova vida. Porque é morrer e nascer de novo. E aí, eu trago essa palavra hoje para nós pensarmos a respeito do que é a bênção de Deus, do valor que nós damos para as coisas de Deus. Jacó tem todo um enredo, tá? E vale a pena ler essa história. Jacó, eu li essa história hoje, à tarde, toda ela. E tem tantos pontos, gente, mas eu não quero me ater neles. O pai fica velho, está em Gênesis, deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui eu acho que eu não peguei. Mas Jacó fica velho, eu acho que é o versículo, capítulo 27, coloca aí para nós. Esse eu não peguei porque ele é longo. Isaac tendo envelhecido, seus olhos ficaram fracos, que ele já não podia enxergar. Certo dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e ele disse, meu filho, ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho, não sei quando eu vou morrer, não sei qual é o dia da minha morte. Pega agora as tuas armas, o arco, a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que eu tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Rebeca, Isaac gostava mais de Esaú. Eu creio que amavam os dois, mas tinha aquela afinidade maior. Tem isso aí, não tem como dizer que não tem, que tem essa coisa aí na família. Ama a todos, né? Mas sempre tem um que tem uma afinidade. A Rebeca gostava mais de Jacó. E a Rebeca sabia do negócio do guisado. Da lentilha lá, daquela sopa vermelha. E ela ouviu o que Isaac dizia para Esaú. Quando Esaú saiu para o campo caçar, o que ela fez? Rebeca disse a Jacó, eu ouvi teu pai dizer a teu irmão Esaú. Daí vai contar a história, pode passar. Agora meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vou mostrar o coração de Jacó para vocês aqui. Vá ao rebanho, traz 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leva então a seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, mas o meu irmão Esaú é peludo, e eu sou liso. Tinha um cabeludo e um liso. Se o meu pai me apalpar, observe bem o temor dele, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. Olha o valor que ele dava para o pai. Como essa geração agora que o meu pai é ultrapassado.
Se o meu filho um dia disser isso aí para mim, ele vai levar uma que eu não sei que sobra os dentes. Estou brincando, mas uma coisa que eu prezo é a honra. Porque eu vejo uma nova geração de jovens já, adolescentes, juniores, que não sabe o que é honra, gratidão e respeito. Não sabe o que é honra, gratidão e respeito. Jacó já era um homem aqui. Mas olha a honra que ele tinha. E se eu fizer ele de tolo, em vez de bênção, eu trarei sobre mim maldição. Mas olha a mãe agora, que mãe abençoada. Caia sobre mim a maldição. O que ela disse para ele? Se ele vê, eu entro e digo, amaldiçoa a mim. Tu vai morrer mesmo? Amaldiçoa a mim e não a Jacó teu filho, porque fui eu que disse para ele fazer isso. E aí Jacó vai e faz. E aí Isaac abençoa Jacó. Quando Esaú chega com a caça, Isaac disse, olha, o teu irmão veio primeiro, me enganou, e eu já abençoei ele, não sobrou nada para mim. Sobrou, eu te abençoo, mas tu vai ser servo do teu irmão. Agora, de novo o coração. Ele disse o quê? Ele pensou no coração, meu pai já está para morrer. Quando ele morrer, eu mato meu irmão. A Rebeca, sabendo do coração de Esaú, foi e conta para Jacó. E fala para Isaac. E Isaac chama Jacó e diz o seguinte, tu tem que ir embora daqui, por causa do teu irmão. E aí, Jacó vai embora. Agora, olha isso aqui, gente. Olha que coisa mais tremenda essa vida de Jacó. Gênesis 28, do 20 ao 22. Ele tem que ir embora. E aqui que eu quero que vocês entendam o princípio. Ele vai embora sem nada material. Mas ele tinha o direito da primogenitura e ele tinha recebido a bênção do pai. E agora, quando ele está indo, ele faz um voto com Deus, dizendo, agora observe o voto dele, não tem material no voto dele. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, e literalmente eles pegavam uma pedra, faziam outras em roda e colocavam uma de coluna, assim, uma em pé. E essa pedra que eu coloco como coluna servirá de santuário de Deus. Agora já o princípio aqui, isso aqui é antes da lei de Moisés, tá? E de tudo o que ele me der, nessa jornada, tudo o que ele me der, ele não tinha nada. Certamente eu lhe darei o... Eu acho tão interessante, tem gente que quando está sem nada, quando está mal, quando a coisa está feia, aí faz voto, aí promete. Quando não tem, dá até o que não tem. Mas depois que Deus começa a abençoar, deixa de honrar e deixa de ser fiel a Deus. Isso é falta de honra e de gratidão, gente. Eu não vou nem entrar no princípio da fidelidade. Mas é falta de honra e é falta de gratidão. Mas enfim, não quero falar, mas tem um princípio aqui. Eu não tinha nada. Hoje tudo que eu tenho, como que eu não vou honrar a Deus? Eu não consigo, porque eu sei de onde eu vim. E tudo que Deus tem me cercado de bênção. Agora, gente, olha a volta. Agora, quando ele volta, Gênesis 32, 10. Quando ele está voltando, olha o que ele diz agora. Eu não sou digno. Ó, aqui está o coração de Jacó. Todo mundo fala porque Jacó é isso, Jacó aquilo. Sim, ele ouviu a mãe dele. Não deveria. Sim, ele negociou lá. Mas ele negociou porque ele dava valor. Eu não estou dizendo que está certo como ele fez. Os fins não justificam os meios, tá? Mas Jacó tinha um coração diferente. É tão interessante, olha só como Esaú era bicho brabo.
Isaac diz assim para Jacó: Jacó, não quero que tu case com as filhas aqui das nações de enroda aqui. O que Esaú foi lá e fez? Casou com aquilo a que o pai disse para não casar. Sabe aqueles filhos rebeldes? Tem uma meia dúzia aí, né? Deus manda não fazer, pois ele vai lá e faz o que é para não fazer. Mas está na casa do pai. Será que não acontece com nós isso também? Não é para fazer, vai lá e faz. Mas vem na igreja, está na casa do pai. É interessante, gente, que ele traz aqui: eu não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Ele era um servo de Deus. E tem muita gente que não serve para nada além de seus próprios interesses. Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Mas agora eu possuo 2 caravanas. Ele vai vazio, volta próspero, volta enriquecido, volta com 12 filhos, que depois vão se tornar as 12 tribos de Israel, os 12 filhos na verdade 10 filhos e 2 netos, os 2 filhos de José, se tornam o nome das 12 tribos de Israel. Mas por que Deus transforma? Aliás, para quem não sabe a história bíblica, Deus pega Jacó, e nós temos que ir, nesse texto aí tem que ir, eu acho que eu não peguei também, mas a gente tem que ir lá, tem que dar uma passada lá. Jacó, é por aí mesmo, deixa eu achar aqui. Jacó, ele vê que o irmão dele está vindo contra ele com 400 homens. E aí o que ele faz? Ele vai para a presença de Deus. E aí, deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Versículo 22, desse capítulo 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Aí um carnal vai achar, se pegou no pau com alguém, né? Uhum. Quando um homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, que Jacó não largava: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me... O homem lutava pela bênção, gente, já estava rico. Mas ele lutava pela a bênção, que não é riqueza. Que como diz Salomão em capítulo 10, versículo 22, não coloca. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. A bênção que vem e acrescenta sobre aquilo que eu tenho. Sabe o que é você sabe o que é uma família abençoada? É quando o seu filho, a sua filha, os seus filhos, eles crescem a partir de você, e eles fazem obras maiores que você fez. Não pela riqueza que você deixou para eles, mas pela herança espiritual, pela bênção, pela sua bênção sobre a vida deles. Isso é a bênção que enriquece, não é que enche de dinheiro, mas que acrescenta sobre aquilo que já existe. Jacó, lá no início, de formas erradas, lutou pela bênção. E aqui ele está numa luta com um anjo, se você não entendeu. Lembra os 4 homens na fornalha? Um era semelhante ao filho dos... Quando eles viam um anjo, eles viam como um homem, em forma de homem.
Ele lutou com um anjo e disse: eu não te largo se tu não me abençoar. Segue. O homem lhe perguntou: qual o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Só que ele não lutou com Deus porque ele era contra Deus, ele lutou com Deus porque ele queria sobre a vida dele a bênção ele queria sobre a família dele a bênção de Deus, ele queria sobre os filhos dele a bênção de Deus, ele queria sobre ele a bênção de Deus, ele queria sobre as riquezas e as posses dele a bênção de Deus. E as pessoas querem a bênção como posse, a bênção como dinheiro, a bênção como realização. Você não entendeu ainda o que é a bênção de Deus. O dia que você entendeu o que é a bênção, você não troca por nada nessa vida. Você não faz o que Esaú fez. Que a bênção também é a presença de Deus. O que Moisés disse para Deus quando Deus não aguentou mais o povo? E Deus disse: Moisés, eu vou mandar um anjo na frente. Eu vou cumprir, porque Deus cumpre o que promete. Deus disse: eu vou cumprir o que eu prometi, mas eu não vou junto. Eu vou mandar um anjo. E Moisés disse para Deus o seguinte: se a tua presença não for com a gente, eu como líder do povo, eu não quero sair desse lugar. Eu quero morrer no deserto, mas com a tua presença. E não chegar na terra prometida sem ela. São as pessoas que entendem, por isso que são os heróis da fé, que a bênção não é algo material. A bênção é aquilo que vem sobre aquilo que eu tenho. Isso é bênção. Vem sobre aquilo que eu tenho. Não é aquilo que eu tenho. Deus criou o mundo e abençoou o mundo. Deus criou o homem e abençoou o homem. Deus chamou Abraão, abençoou Abraão. E Jacó, ele percebe esse poder da bênção. Jacó percebe, Jacó sabia da história. Está tudo no livro de Gênesis, né? Então Jacó sabia da história. Quando Deus tira Abraão e disse a Abraão: vou te fazer pai de muitas nações. E Sara era estéril. E quem nasce, por um milagre nasce, o pai de Jacó, Isaac. E aí Rebeca era estéril. Mas Deus faz cumprir a sua palavra, a sua bênção. E ela se torna mãe de 2 homens, Esaú e Jacó. Jacó entendia o que era a bênção de Deus. Entendia claramente o que era a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele não queria o que o pai dele tinha. Ele queria Deus na vida dele. Ele queria a graça de Deus, ele queria esse favor de Deus na vida dele, tanto que ele faz um voto, dizendo: Senhor, se tu só me trouxer de volta e me der o que comer. E Esaú, por um prato de comida, vendeu o direito da primogenitura. Gente, Deus, a salvação e as bênçãos são alcançadas pela fé. A fé é o que toca e move o mundo espiritual. A salvação é pela fé, não vem de obras de ninguém, diz lá em Efésios, que a salvação não vem por obras. A salvação é um dom de Deus movido pela fé. A salvação vem pela fé. O nosso temor a Deus é pela fé. É por aquilo que acreditamos nas coisas de Deus, da parte de Deus. E as bênçãos de Deus nós também alcançamos pela fé. Esaú não valorizava as coisas de Deus. Esaú não vivia essa visão espiritual, somente terrena. E uma necessidade que ele tinha mostrou isso. Quantas vezes
nós mostramos isso diante de circunstâncias na vida. Quantas pessoas, olha aqui na igreja, mais de 100 pessoas não voltaram ainda. Cadê a fé dessas pessoas? Cadê a honra a Deus dessas pessoas? Cadê a dedicação a Deus dessas pessoas? Repito, a igreja está cheia. Dentro das condições que temos, que podemos, a igreja está cheia. Hoje, né? Então, eu não estou precisando de gente vir aqui. Aliás, teve um culto aqui, com um dos menores cultos dos últimos tempos, e de uma das maiores graças que a gente viveu aqui esses dias. Poucas pessoas. Até comentei com os pastores, nunca foi quantidade, porque Jesus disse, onde 2 ou mais se reunirem no meu nome. O grande problema é que as pessoas veem cada um da sua vida, desses enredos do diabo aí do dia a dia, e daí chegam aqui e não conseguem conectar com Deus. Não é o culto que é frio, é a sua vida que é fria. Não é o culto que é frio, é a sua vida que é fria. Não põe as culpas em pastor, nisso, aquilo, não. Aqui a gente ora, a gente se prepara, a gente se dedica. Por um momento de alívio, Esaú jogou fora a bênção de Deus para a sua vida. Qual é a lição espiritual? As pessoas estão desprezando a salvação, a comunhão com Deus, as bênçãos de Deus, por prazeres momentâneos e passageiros. Tais pessoas são aquelas que pouco valorizam, preste atenção nisso aqui. Tais pessoas são aquelas que pouco valorizam e respeitam aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, aquilo que honra e glorifica a Deus. Quem faz isso se assemelha a Esaú. Tratar as coisas de Deus como algo banal, sem valor, é certamente abrir mão das bênçãos de Deus na sua vida. Você pode fazer muitas coisas na vida, mas tudo aquilo que é de Deus para você, e a vontade de Deus, como é que ela é mesmo? Boa, perfeita e agradável. Escuta aqui, vou repetir. Você pode fazer muitas coisas na sua vida e eu na minha. Agora, nunca vai satisfazer. Porque Jesus disse que sem Ele nós não podemos nada. Sem mim nada podeis. Fazemos as coisas terrenas, mas nunca vamos chegar na dimensão espiritual. Nunca vamos tocar a bênção de Deus, que é o que realmente vai trazer a realização da sua vida. Jacó honrava a bênção. Jacó honrava aquele que era maior do que ele. E ele foi maior que... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Jacó foi maior que o seu pai Isaac? Sim ou não? Foi. Ele foi maior. Em resultados, olhando, agora estou olhando humanamente. Ele foi maior? Foi. Mas preste atenção. Ele honrava. Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês honram os pais de vocês? Ou vocês amam apenas os pais de vocês? Tem muita gente que ama, mas não honra. Ama, mas não honra. Nós estamos vivendo uma geração, gente, que as pessoas pedem conselho, mas não pedem a bênção. Nos últimos 3 anos, eu abençoei um casal que quis namorar. Não que eu quero abençoar, nem que... gente, eu não gosto, eu tenho serviço que chega, tá? Vamos começar por aí. Mas eu abençoei um casal de jovens. Mas como é que estão os relacionamentos de jovens aí? Tem dado certo os relacionamentos de jovens?
A maioria que vocês conhecem, estou falando com os pais agora, a maioria que vocês conhecem, nem olhem para os filhos de vocês, está dando certo? É bênção? Não. Porque não tem o princípio da honra. Porque não estão preocupados com a bênção de Deus, já sai transando. Não honram Deus, não honram pais, não honram líderes. Não entenderam o princípio da bênção. Gente, a gente é tão abençoado. Eu fui tão abençoado por tanta gente. Eu tenho uma relação muito legal com o pastor Erlei. Eu dormia na casa dele, gente. Só o estilo de vida dele. Eu estava lá conversando, ele tem sei lá quantos irmãos, acho que ele tem uns 8 irmãos, sei lá. Então, só tinha 2 ou 3 quartos na casa, não me lembro, então eu dormia espalhado na casa, esparramado, né? Casa pequena, chalé. Daqui a pouco o pastor Erlei sumia. Deu uma hora, eu olhei assim, está quase na hora do ônibus passar, né? Tem que pegar o ônibus, né? Isso ele já tinha uma idade avançada. O pastor Erlei não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Nós pegava ônibus, ministro louvor, pegava ônibus. O ministro louvor que talvez, olha, se olhasse o pastor Erlei naquela época, eu não sei quem é que ia querer ser abençoado por ele, porque ele não tinha um carrão. Nem um casão, nem um casamento ele tinha, mas ô pessoa que me abençoou. E eu me lembro que quando eu fui procurar ele, gente, eu cheguei no quarto, o quarto não tinha porta. Eu morei num monte de quarto sem porta, né, pai? Só com uma cortina. Quem morou em quarto sem porta? Ah, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quando eu chego assim, gente, ele está de joelho orando. E eu tinha um defeito. Eu não tenho, porque eu nunca mais vi ninguém orar, eu acho. Eu ficava escutando. Eu parei e vi aquilo e ele orando, gente. Era um domingo, ele estava orando pelo culto das 19 horas. O que a oração dele impactou na minha vida? O que ele me abençoou, e até hoje, às vezes ele me pede carona lá em segunda-feira, dá uma carona, Castro, dou. Daí ele vem e diz, eu te abençoo, eu te isso, eu te aquilo, eu te aquele outro. Gente, e eu digo de coração, eu recebo. Porque eu sei a história que ele tem com Deus. Porque a bênção não está vinculado ao que a pessoa tem nessa terra. A bênção está vinculado àquilo que a pessoa tem de Deus sobre a vida dela e transfere para mim quando me abençoa. A maior parte das coisas da minha vida, talvez praticamente todas, eu sempre peço a bênção. Eu quero a bênção. Porque eu sei que a bênção não é o material, a bênção ela não vai gerar o material na minha vida, eu sei disso. Porque a bênção que enriquece, ela acrescenta na minha vida. A bênção melhora aquilo que eu tenho, a bênção melhora aquilo que eu faço. A bênção, ela abençoa a semente que eu planto. Estão entendendo, gente? Amém ou não amém? Isso é o que a bênção faz. Quando alguém te abençoa, quando os seus pais te abençoam, eu não tenho dúvida que eu sou abençoado e que meu pai me abençoa. Eu não tenho dúvida disso. Minha mãe, meu pai, os meus líderes me abençoam. Por isso eu tenho a bênção de Deus. E eu honro isso na vida deles. Eu honro aqueles que estão acima de mim, ou que têm uma influência espiritual sobre a minha vida, indiferente se eles têm o que eu tenho ou não. Um profeta nunca ia ter o que o rei tinha. Mas os reis, segundo o coração de Deus, se submetiam aos profetas. Porque eles entendiam o que era
a bênção de Deus. Maldito é o homem que confia no próprio braço, e hoje as pessoas só confiam no braço, no conselho, nisso ou naquilo. Tudo sem a bênção de Deus, escuta isso aqui, é do coração de Deus. Tudo sem a bênção de Deus não vai fazer sentido na sua vida. Não concordo, espera o tempo passar. O tempo vai responder até a discórdia com o que eu estou falando aqui para você. O tempo vai responder isso para você. Lá na frente, não vai fazer sentido. Se você não entender a respeito da bênção de Deus. Jacó respeitava, honrava, temia o pai dele. Não no sentido de ter medo, mas no sentido de honrar. Tanto que ele disse, se ele vê, ele vai me amaldiçoar. E a mãe daí, não, deixa que eu levo essa bronca. Deixa comigo. Então a bênção, gente, ela melhora o que nós temos. Eu vou trazer 2 princípios agora e eu encerro. Por que Noé e a sua família foi salva? Está lá em Gênesis, eu não peguei o texto, mas é 8:6, se eu não me engano. Não, 6:8 coloca então. Noé, porém, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Por que Noé foi abençoado? Por que a família de Noé foi salva? Porque Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele o que, gente? Andava com Deus. Por que Jó foi tão abençoado? Coloca aí Jó 1:1. Deus dando testemunho de Jó. Havia um homem na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Só isso ele fazia, só isso era Jó. Alguém não pode fazer isso? Não, mas a maioria não quer ser íntegro, não quer ser justo, não teme a Deus e não evita o mal. Agora olha o que o diabo diz para Deus, versículo 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? De arrepiar isso aqui. Você quer ser cercado pelo próprio Deus? É só seguir os valores de Jó. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que possui? Olha o que ele diz agora. Tu mesmo tens o quê? Abençoado tudo que ele... A bênção acrescenta sobre aquilo que eu estou fazendo. E quando eu não tenho a bênção, é só o resultado daquilo que o meu braço, o meu conhecimento, a minha sabedoria, o meu network, os meus vínculos podem me dar. Mas não tem a bênção de Deus. Você pode ir muito longe sem Deus. Mas você pode ir muito mais além se você estiver debaixo da bênção dele. Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz. O próprio Deus vem e confirma. Deus vem e abençoa. Mas aí Deus permite tirar tudo de Jó. Família, bens e saúde. Sobra o quê? Sobrou só a fé para Jó. Mas Jó pecou contra Deus? Sim ou não? Ele abandonou Deus? Não. O que define a vida de Jó, versículo 1, não é o que acontece na vida dele. Ele continuou sendo um homem íntegro,
justo, que temia Deus e evitava o... E por isso, Deus devolve tudo para ele depois, multiplicado. Porque Jó entendeu o que era a bênção de Deus. Deus cercava Jó com as suas bênçãos. Mas é muito importante, o versículo 10, ele responde o que nós falamos até aqui. Deus, tu mesmo tens abençoado, observe bem, tudo que Ele faz. O que você faz, você pode fazer muito bem feito. Mas a bênção, agora pode ir lá para Provérbios 10, 22, a bênção que acrescenta é aquilo que vem sob aquilo que eu faço. Gente, e é tão tremendo, eu encerro isso aqui, estou tentando encerrar, mas não estou conseguindo. A bênção é tão tremenda, porque a partir do momento que você tem a bênção de Deus, não há mais limites na sua vida. E não estou falando de riqueza, mas não tem limite. Você vai ser feliz e mais feliz. É como a luz da aurora do justo, né? A luz do justo, como é que é? A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e... A bênção de Deus, gente, ela não tem limite. Por quê? Porque ela é acréscimo sobre acréscimo. Um filho abençoado por Deus, que honra os pais, que honra a sua liderança, que honra a Deus, preste atenção nisso aqui, é um filho que cada vez alegra mais o coração do pai. Estão entendendo? Um filho que não honra os pais, que não honra a Deus, que não honra a liderança que tem, é um filho que cada vez mais entristece o coração dos pais. Os pais entenderam ou não entenderam? Duvido que não entenderam. Porque a bênção de Deus, ela acrescenta. Está aí o texto. Tem uma outra tradução que diz, a bênção do Senhor, ela acrescenta. Porque essa riqueza aqui não é dinheiro. Não é dinheiro, é acréscimo. A bênção vai acrescentando, vai multiplicando. Agora vamos lá. Eu quero a bênção de Deus, mas sua vida é zero. Quanto é que é 1000 vezes zero? Quanto é que é 1000 vezes zero, gente? Zero. Deus abençoava o que Jó fazia. A bênção de Deus, ela acrescenta, ela multiplica aquilo que você faz. Eu preciso encerrar com esse aqui. Encerro. Bom, eu mando vocês ficar de pé. Mas vocês têm que continuar olhando para o telão, amém? Fica de pé e olha para o telão. Não pode se mexer, porque tem gente que só quer ficar em pé para dar uma voltinha. Olha aqui. Deuteronômio 28. Olha o que gera a bênção de Deus na nossa vida. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Foca aqui, gente, é o final. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. O Senhor teu Deus, está falando para a nação de Israel. Lembra o Israel? Jacó, Israel, agora uma nação. Por que ele era uma nação? Porque ele buscou a bênção. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O que mais? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, você não toca a bênção, ela que te alcança. Virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Agora olha isso aqui. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos vão ser abençoados. Bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais. Bendita a cria das tuas vacas, a cria das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Olha, vem um inimigo, vão ser derrotados. Por um caminho virão, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará, olha bem, gente,
que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares preguiçoso não tem bênção, vadio não tem bênção, pedinte de sinaleira não tem bênção. Bendito será no que colocares a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si como um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, terão medo de ti. Tempo de guerra, não se encaixa muito nesse sentido para nós. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu, de geração em geração. O Senhor te dará abundância de bem no fruto do teu, geração sobre geração. No fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O céu. O que é o bom tesouro? Olha bem. É a bênção que vai fazer o céu dar chuva, gente. Não é o seu fruto. A bênção não é isso. No tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá como cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo. Quando? Eu quero isso para a minha vida. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Seguindo outros deuses, ou outras coisas. Hoje os deuses são várias coisas para os servires. E aí ele vai dizer agora como que vira maldição a nossa vida. Amém? Acho que chega, né? Vamos cantar isso aí então, já que estão ameaçando? Coloca a mão no seu coração. Reflita nessa palavra. Reflita nessa palavra, olha para a sua vida. Será que você está buscando a bênção ou coisas materiais, que não tem nada a ver com a bênção de Deus? O que você tem buscado quando vem à igreja? Até quando pede um conselho, o que você está buscando? Resultado? A bênção não é resultado, a bênção é graça. A bênção é a confirmação de que você está com Deus, anda com Deus, ama a Deus. A bênção não é dinheiro. A bênção não é uma casa. Deus não é uma casa. A bênção de Deus não é uma coisa material tão limitada. A bênção não é você ter um filho. A bênção é você projetar o seu filho para cumprir propósitos maiores do que o seu, se é que você tem propósito nessa vida. Isso é a bênção de Deus. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, tua vontade sempre for o meu prazer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundante serão, que eu viverei tudo que tens
teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundante será que eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. E obedecer. Pai, eu quero abençoar a igreja do Senhor nessa noite, o teu povo, os teus filhos e as tuas filhas, que se dispuseram a estar na casa do Senhor. Que possamos, Pai, vencer os enganos do maligno, vencer a religiosidade, vencer a nossa humanidade, a nossa carnalidade, e que nós possamos, ó Pai, receber essa palavra de coração aberto, de peito aberto, Pai, que nós possamos receber a Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, buscar a Tua bênção, e não os nossos interesses, a Tua bênção e não nossas vontades, que nós possamos ter a confirmação do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem permitido, confiado, entregado nas nossas mãos, Pai. Eu quero abençoar cada um, Pai, para que todo o projeto do inimigo, Senhor, para destruir famílias, para, ó Deus, destruir pessoas, para destruir filhos daqueles que aqui estão, que todo projeto maligno, Pai, Senhor, ele caia por terra, e que nós possamos despertar e abrir os nossos olhos para entender que o Senhor tem nos chamado a viver nos teus caminhos, a andar na tua vontade, para que o Senhor acrescente sobre a nossa família, acrescente sobre os nossos bens, acrescente sobre a obra das nossas mãos, acrescente sobre os nossos filhos, para que possam crescer de geração em geração, Pai, para que o teu nome, não somente em nós, mas a nossa família, possa ser perpetuado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, e nós agradecemos a Ti, ó Deus, que por meio do Teu Espírito Santo, tem aberto os olhos do nosso coração. Pai, nos ajuda, para que o inimigo não venha fechar, ó Deus, com coisas desse mundo. Senhor, que ao sair da igreja hoje, essa palavra continue trabalhando nos nossos corações. Senhor, que as coisas desse mundo não venham a sufocar a palavra tão abençoada que nós recebemos da parte do Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus eu peço uma proteção sobre a mente, sobre o coração de cada um que aqui veio, de cada um que está assistindo, vai assistir essa palavra, para que o Senhor guarde essa palavra da bênção sobre os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém.